Quais posições as equipes do Rio de Janeiro precisam contratar nessa janela de transferências? Bora definir isso no vídeo de hoje. Bem, meus queridos, mais um vídeo sobre quais as principais posições que as equipes aqui do futebol brasileiro precisam reforçar para a temporada de 2024. E hoje vamos falar um pouquinho das equipes do Rio de Janeiro, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Então, bem, sem mais delongas, bora logo. Bem, fazendo um pequeno resumo, né, para você que acabou não assistindo o último vídeo, falando sobre as principais contratações para as equipes do futebol paulista. Eu tenho aqui 8 posições que os times eles podem vir a precisar reforçar para o ano de 2025, né? Técnico, goleiro, lateral, zagueiro, volante, meio-campista, ponta e centroavante. Eu também tenho aqui as 4 equipes do Rio de Janeiro que eu irei analisar neste vídeo: Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e Botafogo. E eu vou colocar, né, o escudinho de cada time na posição que eles precisam, na minha humilde opinião, contratar, reforçar o seu elenco para a temporada de 2025. Então, bem, sem mais delongas, né, vamos começar aqui pelo Flamengo, meus queridos. E bem, para começar pelo Flamengo eu tenho que colocar aqui uma posição que talvez seja um pouquinho polêmica, que é a posição de goleiro. Gente, assim, o Rossi ele teve uma temporada de 2024 muito boa vestindo a camisa do Flamengo. Foi determinante, por exemplo, para o time ele conseguir se classificar lá naquelas oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar. Foi muito importante em todas as fases decisivas da Copa do Brasil, né? Na semifinal e também na final contra Corinthians e Atlético Mineiro, respectivamente. Foi um goleiro que conseguiu sim cumprir suas expectativas, cumprir suas demandas para a temporada de 2024 do Flamengo. Porém, um grande time, um time campeão, ele começa por um grande goleiro. E viemos a convir, o Rossi não é esse gigantesco goleiro. O Rossi não é um cara que ele passa confiança na totalidade do jogo. Ele é um goleiro que eventualmente vai tomar um gol ou outro que, se fosse um goleiro fora de série, ele não levaria. Então eu acho que a posição de goleiro é uma posição realmente que o Flamengo ele tem que reforçar e trazer um nome de peso que vai ser titular da equipe. E aí o Rossi pode muito bem ser aproveitado no banco, porque ainda assim continua sendo uma boa opção para o time rubro-negro. Outra posição que eu acho que o Flamengo ele deveria se reforçar um pouquinho, né, para essa janela de janeiro seria a posição de volante. Gente, o Flamengo, ele tem volantes muito interessantes. Você tem, por exemplo, o Pulgar, você tem o Everton Araújo. Porém, 2 volantes eu julgo que seja pouco para as ambições do Flamengo. O Flamengo é um time que ele vai ter um calendário completamente recheado na temporada de 2025. Vai ter Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Super Mundial, talvez o Intercontinental. Então precisa de folga no elenco, tem que ter peças para conseguir rotacionar. O Felipe Luiz precisa de profundidade de elenco. E somente com 2 volantes, eu acho que o Flamengo ele não conseguiria ter essa rotatividade necessária para um time ele não sofrer tanto com a questão física, por exemplo, que o Flamengo ele sofreu na temporada de 2024. E é sempre bom lembrar, ano que vem o Flamengo ele pode chegar a 90 jogos no ano. É muito jogo, é uma quantidade absurda de jogos. Então precisa ter essa profundidade de elenco. E vemos a convir o terceiro volante da equipe do Flamengo, que é o Alan, não passa a menor confiança há muito tempo. Então acho que contratar mais um volante, nem que seja para ser reserva ou só para rotacionar realmente, eu julgo essencial para a temporada de 2025 do Flamengo. E agora o nome mais indiscutível, né, e meio que óbvio, que é a posição de centroavante. Gente, o Flamengo ele precisa urgentemente contratar um centroavante para jogar até o meio do ano. Vale lembrar, o Pedro só vai voltar com sorte no Super Mundial que vai acontecer no meio de 2025. E o Flamengo ele não tem nenhum centroavante no banco. Não renovou com o Gabigol e viemos a convir, o Carlinhos não tem nível para jogar no Flamengo. Precisa urgentemente atacar essa posição no mercado. Mais do que o goleiro, mais do que o volante. O Flamengo ele necessita de um centroavante. Porque ir até metade do ano improvisando o Bruno Henrique, improvisando, sei lá, o Everton, Cebolinha, não vai dar certo. Precisa definitivamente contratar um centroavante para 2025 para aguentar o ritmo até pelo menos o Pedro voltar a jogar. E quanto ao Flamengo realmente, eu acho que a gente vai parar por aqui. Já vou inclusive tirar o escudinho deles aqui da lateral e partir para o segundo time deste vídeo, que é o Fluminense. Gente, quanto ao Fluminense eu também tenho algumas opiniões um tanto quanto polêmicas. Começando, o Fluminense ele precisa de técnico? Gente, o Fluminense ele vem atacando muito a janela de transferências, vem sendo um dos times que mais vem movimentando realmente esse mercado brasileiro para a temporada de 2025. E tá contratando umas peças interessantes. Contratou, por exemplo, o Hércules, que é um belíssimo volante vindo do Fortaleza. Tá mexendo com outros nomes. Mas vocês acham que um plantel campeão em 2025, ou que pelo menos vai brigar por títulos, vai tentar ser competitivo, ele é liderado por Mano Menezes? Eu não acho. Por conta disso, eu acho que mesmo com o presidente Mário Bittencourt ele bancando o Mano Menezes para a temporada do ano que vem, eu ainda acho que o Fluminense ele deveria ir atrás de um técnico com urgência, porque eu acho que o Mano, em 2024, não tem condições para realmente comandar um time campeão no cenário do futebol brasileiro. Além disso, eu acho que também o Fluminense ele deveria reforçar, cara, suas laterais.
Gente, o Fluminense ele já anunciou a saída do Danilo Barbosa da lateral esquerda, já perdeu também o Marcelo e agora só tem um moleque da base que eu não sei o nome, né, vou pedir perdão, pro lado esquerdo as suas laterais e pro lado direito tá tentando a renovação do Samuel Xavier e também tem o Guga. Tudo bem, é uma posição que tá um pouquinho mais reforçada quanto ao lado oposto do campo, né, quanto à lateral esquerda, mas ainda assim não é nenhum nome incontestável. A torcida do Fluminense ficou um tanto quanto revoltada com o Samuel Xavier na temporada de 2024 e pra lateral esquerda nem tem com quem você ficar revoltado porque todo mundo saiu. Então eu acho que o Fluminense realmente tem que se reforçar nas laterais, porque é um time muito frágil até então pro ano de 2025. Além disso, eu também acho que o Fluminense, cara, ele deveria reforçar a sua zaga. Gente, o Fluminense hoje, ele tem um cara que é fora de série na sua zaga, né, comandando a sua zaga, que é o Thiago Silva, e tem um ou outro nome interessante, como é o caso, por exemplo, do Thiago Santos. Porém, é um time que sofreu com a baixa do Felipe Melo, que, na minha opinião, não era nem pra estar na elite do futebol brasileiro na temporada de 2024, então não é uma perda gigantesca, porém, você perde aquela questão da rotatividade que eu tanto falei para o Flamengo. Eu acho que o Fluminense aí vai precisar dessa rotatividade pro ano que vem. Então eu acho que contratar no mínimo mais um zagueiro para a temporada de 2025 seria essencial. Além disso, cara, eu também coloco o Fluminense precisando de um meio-campista. Gente, o Fluminense ele tem dois caras, na minha opinião, que estão num excelente momento, o Ganso e o Lima. Eles estão jogando muita bola, principalmente o Lima, que terminou o ano destruindo, vestindo a camisa do Fluminense. Porém, fora esses dois nomes, o Fluminense não tem mais nenhum meia assim incontestável. Nenhum meia que ele entra pra desequilibrar a partida. Ele muda o Fluminense de patamar quando ele entra. Tem o Renato Augusto, que simplesmente não se encontrou vestindo a camisa do Fluminense. E fora ele, eu não consigo lembrar mais de nenhum nome de meia ofensivo realmente vestindo a camisa do Fluminense que ajude a equipe. Repetindo, eu acho que é necessário ter essa profundidade de elenco para a temporada de 2025. Eu acho que contratar um meio-campista para o Fluminense, de momento, pode ser um tanto quanto essencial. E para finalizar, né, falando aqui do Fluminense, um time que entrou em quase todas as categorias, mas também depois do 2024 tenebroso, eu não poderia botar o Fluminense só em uma ou duas categorias, né? Realmente tem que ter uma mini revolução do elenco. Cara, essa última posição que eu vou colocar o Fluminense aqui pode ser um tanto quanto polêmica, porém eu coloco o Fluminense precisando de um centroavante. Bora lá. O Fluminense ele tem um nome muito promissor, que é o Cauã Elias. Ele tem outro nome que é um dos seus ídolos, que é o Cano. Porém, o Cano ele vem de uma lesão, assim, um tanto quanto perigosa. Perdeu muitos jogos na temporada de 2024 vestindo a camisa do tricolor. E o Cauã Elias ainda é moleque, então ainda vai oscilar. Falando da posição de centroavante em si, eu acho que dois nomes seria o ideal, né? Se o Fluminense ele conseguisse se garantir com o Cauã Elias e com o Germancano para a temporada de 2025, eu nem colocaria o tricolor realmente precisando de um centroavante para o ano que vem. Porém, gente, a gente não sabe como vai ser a condição do Cano, e o Cauã Elias, ele ainda vai oscilar porque ele é um moleque, todo moleque ele oscila. Muito por conta disso, eu vou colocar o Fluminense precisando contratar um centroavante. Não precisa ser um cara de 35, 36 anos, de 28, 29, que vai ser caríssimo. Não tem que ser um cara que vai chegar pra resolver de imediato, porque eu não acho que há uma necessidade gigantesca assim no Fluminense por um centroavante. Porém, contrata um moleque jovem que vai entrar aqui e acolá, realmente vai começar a ganhar rodagem, vai começar a entender o que é jogar no Fluminense, mas pro futuro, só pra ter realmente essa opção de rodagem, pra deixar o elenco ainda mais profundo. Eu acho que pra temporada de 2025, por conta das incertezas com a dupla atual, né, Cauã Elias e Cano, acho que seria importante contratar um centroavante. E assim, finalizamos aqui quanto ao mercado realmente do Fluminense. Também vou retirar eles aqui da lateral. E agora vamos para o Vasco da Gama. E, gente, o Vasco aqui também é outro time que vai aparecer em inúmeras posições. Começando aqui, gente, pelas laterais. Eu não acho que as laterais do Vasco hoje são um problema gigantesco para o time. Tem dois laterais titulares, né, que eu acho que são até decentes. O Lucas Piton pela esquerda, que faz uma excelente dobradinha com o Veguete, por exemplo, né, concede muitos gols para o Vasco. E o Paulo Henrique na lateral direita. Porém, se você perde algum desses dois nomes, as laterais do Vasco viram, assim, uma várzea gigantesca. Não tem bons reservas, então acho que é de suma importância, realmente, contratar laterais para aquela profundidade de elenco que eu tô falando durante todo esse vídeo. Além disso, eu acho que a principal posição que o Vasco ele tem que reforçar para a temporada de 2025 é a zaga. Gente, a gente sabe muito bem a várzea, a bagunça, o horror que foi a zaga de 2024 do Vasco da Gama. Maicon, Léo Pelé, uma situação tão dramática pro seu torcedor que todo santo jogo ele pensava que o reserva era a melhor opção. Aí quando o reserva entrava, ele pensava que o cara que saiu era a melhor opção. A zaga do Vasco em 2024 foi horrorosa. Foi fruto de um planejamento muito ruim. E eu acho que definitivamente tem que ser uma das posições que o time ele vai reforçar para a temporada de 2025. Tem um ou outro nome que realmente pode ser reaproveitado, como é o caso, por exemplo, do João Vitor. É um zagueiro jovem e muito bom, né? Ele surgiu, por exemplo, muito bem no Corinthians, até ser vendido lá pro Benfica e voltar pro Vasco. Mas, no geral, realmente tem que ter uma pequena reformulação na zaga do Vasco. Eu tô falando de 2, 3 nomes, talvez. Porque, realmente, se manter como foi 2024, 2025 vai ser tão ruim quanto. Outra posição que eu acho que o Vasco ele também tem que reforçar, cara, é a posição de volante.
Gente, o Vasco ele não tem aquele volante realmente de pegada, aquele volante marcador, aquele pitbull de meio campo. Tem um ou outro nome que ele vem bem, como é o exemplo do Cocão. Porém, se o Cocão ele sai do time, não tem nenhum cara que ele consiga nem corresponder à altura. E o Cocão, cara, ele não é aquele volante assim, magnífico. Ele não vai sair do Vasco pra um gigante da Europa. Não, é um cara decente pro futebol brasileiro. Então eu acho que o Vasco ele realmente tem que reforçar essa posição da volância. Realmente é uma posição que eu acho que o Vasco ele tá bem carente atualmente no seu elenco e tem que reforçar pra 2025 para também ter um ano mais tranquilo. E a última posição que eu acho que o Vasco ele também tem que se reforçar para a temporada de 2025 é a das pontas. Gente, o Vasco ele foi um time que ele se baseou muito num jogo voltado para os seus pontas, na maior parte de 2024, com o Rafael Paiva como seu treinador, né? Era um time que era muito perigoso realmente, com o Adson e com o David, né? O DVD pelas suas duas pontas. Porém, quando os dois jogadores aí se lesionaram, o Vasco ele acabou no ano. A queda de desempenho na reta final de temporada do Vasco tem muito a ver com a perda dos seus pontas por conta de lesão. Então, realmente é uma posição que eu acho que o Vasco ele tem que reforçar, não tem reservas que cheguem nem perto dos dois titulares. Pô, o Emerson Rodrigues, ele é horroroso, e o Pumita, que é lateral, ele terminou a temporada jogando de ponta direita. Pô, com total respeito, não tem condições de você ir com o elenco nessas condições para um ano de 2025. Tem que reforçar muito bem. E quanto às outras posições, realmente, né, técnico acabou de contratar o Fábio Carille, que é um nome que eu acho que pro momento do Vasco tá muito bom. Goleiro, Léo Jardim, eu não tenho nenhuma crítica a fazer. Meio-campistas, a gente tem, pô, Payet e Coutinho, não tem muito o que reclamar. E centroavante, eu acho que a posição que o Vasco ele talvez esteja mais tranquilo, né? Pô, o Veguete é um baita centroavante. Então, quanto ao time vascaíno, realmente, a gente para por aqui. E agora vamos para o último clube do vídeo, o Botafogo. E aí eu já tenho que começar aqui com uma situação talvez um pouco incômoda. Gente, Arthur Jorge, sai ou não? Pô, é muita indefinição. O Arthur Jorge, ele tá dando inúmeros indícios que ele quer pelo menos ser valorizado, quer dobrar esse salário dele, seja ficando no Botafogo, seja indo pra Arábia, pra Portugal, não sei onde ele gostaria de treinar. E é um treinador que tá se queimando bastante com a torcida, tá realmente querendo essa valorização a todo custo. E eu não sei se ele vai ficar com o Botafogo. Ele tem mais um ano de contrato com o Glorioso. Porém, eu não sei se de momento ele vai realmente ficar no Botafogo para 2025. Então o Botafogo pode vir a necessitar de um técnico. Então vocês sabem o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou deixar metade do escudo aqui do Botafogo, tá? E aí é isso, pra vocês entenderem realmente a situação. Se o Arthur Jorge ele ficar definitivamente o Botafogo, ele não precisa de um técnico, porque o Arthur Jorge é um baita de um treinador. Porém, se ele for embora, é necessário. Então eu vou acabar deixando ele metade do escudo do Botafogo pra vocês realmente entenderem um pouquinho essa indefinição quanto ao técnico e a minha opinião no geral. Além de um possível treinador, uma posição que eu acho que o Botafogo ele tem que reforçar é o gol. Gente, a gente teve, né, recentemente o Gatito Fernandes ele se despedindo, né, do Botafogo, vai ser o goleiro titular do Cerro Porteño, clube que o revelou para o futebol. Eu acho que o John ele precisa de uma pequena sombra, né, um goleiro realmente para ser reserva do Botafogo. Lembrando, eu não tô falando nesse vídeo aqui somente de contratações para serem titulares das equipes. Eu levo muito em consideração também você dessa encorpada no elenco como eu venho traçando durante todo esse vídeo. Então, eu acho que contratar no mínimo um goleiro reserva para o Botafogo é necessário neste atual momento. Outra posição que eu acho que o Botafogo ele realmente vai ter que reforçar para 2025 é a zaga. E, novamente, eu não tô falando, por exemplo, de você contratar um zagueiro para ser titular, para tirar Barbosa e Bastos, que é uma dupla que deu muito certo em 2024. Não tô falando disso. Porém, a gente já teve a confirmação de que o Adrielson ele não vai continuar no Botafogo. Então, é necessário você contratar e você reforçar essa zaga, você incorporar o elenco. Eu acho que dois zagueiros, né? Um para ser reserva e o outro para uma eventual saída de ou Bastos ou Barbosa, que estão despertando um grande interesse no mercado. Eu acho essencial pro Botafogo para ele realmente manter esse elenco competitivo para a temporada do ano que vem. E para terminar a lista do Glorioso, eu vou colocar aqui a última posição que eles realmente precisam, que é a posição de meio-campista. E, gente, aqui não tem lá muito segredo realmente, né? O Botafogo, ele perdeu um dos seus principais jogadores da última temporada, que era o Almada. E o Almada era o quê? Meio-campista. Pode vir a perder, por exemplo, o Savarino, que foi um dos principais jogadores também da temporada de 2024. Então o Botafogo, ele contratar o meio-campista para a temporada do ano que vem, eu julgo quase que essencial neste momento. E por conta disso, eu coloco eles aqui precisando contratar um meia. Porque realmente, o Botafogo de 2024, aquele Botafogo campeão, ele perdeu um dos seus pilares, que era o Thiago Almada. Então eu acho que você tem que repor, no mínimo, com o jogador à altura. Tem questões de Almiron, né? Eu não sei, eu vou falar mais disso no vídeo amanhã de mercado da bola. Mas eu vou acabar esse vídeo aqui colocando o Botafogo precisando contratar um meio-campista. E no geral, eu acho que eu realmente vou parar aqui com o Botafogo. Até então, o Luiz Henrique não saiu e não tem nem cogitação dele sair, então eu não vou fazer o mesmo que eu fiz, por exemplo, com o Arthur Jorge, a gente colocar ele ali na ponta. E centroavante, eu acho que de momento o Botafogo ele também tá bem servido com o Igor Jesus. Tem a questão do Tiquinho ele sair ou não, porém até então a gente não teve nenhuma proposta oficial, né? A gente também não teve nenhum desejo oficial realmente do Tiquinho de querer sair do Botafogo. Então eu vou acabar deixando eles fora da categoria do centroavante.
centroavante. E assim, terminamos aqui as posições realmente que os times cariocas eles precisam para a temporada de 2025. Recapitulando um pouquinho aqui, eu acho que tanto o Fluminense quanto o Botafogo, né, o Botafogo com toda aquela situação do Arthur Jorge ele sair, necessitariam de um técnico para a temporada de 2025. Mas é claro, se o Arthur Jorge ele não sair, é óbvio que não vai precisar de um técnico. Goleiros, eu acho que o Flamengo ele necessita realmente de um goleiro para chegar e pegar a titularidade e não falhar eventualmente como o Rossi ele falha. E o Botafogo eu acho que precisa de um goleiro para ser mais reserva ali do John realmente. Laterais, eu acho que tanto o Fluminense quanto o Vasco estão necessitando urgentemente de contratar laterais, o Fluminense principalmente na lateral esquerda e o Vasco para suas reservas. Zagueiros, eu acho que tanto o Fluminense quanto o Vasco quanto o Botafogo necessitam de contratar zagueiros. Os dois primeiros para serem titulares realmente, né, para melhorar o nível da zaga titular dos dois times e no caso do Botafogo um zagueiro para dar uma encorpada melhor no elenco. Volantes, eu acho que tanto o Flamengo quanto o Vasco necessitam neste momento. O Flamengo para dar uma encorpada maior no elenco e o Vasco mesma coisa, porém com uma pitadinha de talvez contratar um volante para ser titular. Porque o Matheus Cocão, ele é muito bom, porém não é incontestável. Meio-campistas, eu acho que o Fluminense ele necessita um pouquinho para dar uma encorpada no seu elenco e o Botafogo, mediante a perda do Almada e a eminente perda do Savarino, necessita urgentemente de contratar meio-campistas. Pontas, o Vasco é o time que mais precisa contratar pontas. Dois dos seus principais jogadores na temporada de 2024 eram pontas e quando eles se lesionaram, o time do Vasco ele acabou. Então realmente precisa dar uma encorpada nessas pontas e contratar jogadores talvez até melhores. E nosso centroavante, o time que ele mais precisa realmente é o Flamengo, porque não vai ter o Pedro até o meio de 2025 e não tem nenhum reserva pro camisa 9. O Carlinhos ele não tem a menor condição de ser titular do Flamengo por 6 meses corridos, então necessita contratar um cara pra chegar e vestir essa camisa 9 até o Pedro voltar de lesão e aí começar a competir realmente a posição da titularidade. E o Fluminense, mediante a inconsistência talvez de Germancano e de Cauã Elias, é bom contratar um centroavante, mas pro futuro realmente para ter uma competição e dar uma encorpada melhor no seu elenco. E assim terminamos essa lista aqui das principais contratações que os times cariocas eles precisam fazer para a temporada de 2025. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, até o vídeo de amanhã.